Olá, criativos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia e nesse canal eu compartilho tutoriais diversos para soltar a sua criatividade. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você será notificado. E deixa o seu like nesse vídeo, não custa nada e é muito importante para que a plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos dar início a mais um tutorial. Então nós vamos dar início a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou te ensinar o meio ponto alto. Então nós estamos aí na trajetória do conhecimento dos pontos de base do crochê e eu estou fazendo assim para que você possa aí aprender ponto por ponto, executar esses pontos para depois nós passarmos para motivos, né, de crochê, utilizando esses pontos que foram ensinados aqui por mim a vocês nas primeiras aulas, tá? Então nós vamos aí caminhando passo a passo, aprendendo um ponto por vez. O meio ponto alto, nós também conseguimos com ele esse resultado canelado, que dá uma certa flexibilidade ao ponto. Lembrando que aqui eu estou usando um fio de algodão, então não fica tão maleável, mas esse ponto executado aqui com uma lã, na verdade esse aqui eu fiz com 2 fios, ó. Um fio Anne, se eu não me engano, esse é o Anne, e uma lã bebê. Eu utilizei os 2 fios juntos e aí eu tive esse resultado. Já fica uma malha mais confortável, super macia, um ótimo ponto aí para fazer mantas, roupas também, peças de vestuário, artigos de bebê, enfim, fica bem bonito. Então o que vai diferenciar também o nosso resultado é a escolha do nosso material. Uma lã dá um resultado, uma linha de algodão mais grossa, especialmente essa aqui que eu estou utilizando aqui nos nossos vídeos, que é um fio 6, né? Número 6, ele é bem grossinho. Então vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Como sempre, nós vamos começar com a carreira em crochê. Vou fazer aqui 15 pontos, 15 correntinhas. Então, ó. Aqui eu não vou fazer o nó, não vou fazer nada disso. Eu vou só, ó, vou até mostrar outra forma para vocês de iniciarmos um ponto. Eu vou passar aqui a agulha por debaixo do fio, torço esse fio, ó, novamente. A ponta do fio tá para esse lado da minha mão, vou passar a agulha aqui por baixo, ó, vou torcer aqui o ponto, ó, e pego aqui e puxo. Então já fico aqui com o meu nozinho inicial, tá? Você pode voltar o vídeo aí quantas vezes você quiser para entender aqui o que eu fiz, tá? Então eu faço aqui, normalmente eu até faço isso, tá? O ponto, o anel aqui eu faço mais quando eu vou fazer um trabalho circular e aí eu já deixo o anel pronto aqui para fazer os pontos, mas para início de trabalho eu sempre faço isso, ó. Passei a agulha por baixo do fio, torci e puxo já o fio que vem do novelo, puxo esse fio aqui e já tenho o meu nó. Então vou fazer agora 15 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, deixa eu passar isso aqui para baixo que vai cair com certeza. Esse ponto aqui, para a gente ter esse resultado aqui, fica parecendo um ponto malha de tricô na parte aqui superior. Esse seria um ponto trabalhado aqui no comprimento. Aqui estão os meus pontos de base. Então, indo e voltando, vai fazendo esse trabalho. Então, se eu quisesse ser feito aqui na vertical, eu trabalharia aqui as correntinhas no comprimento do meu trabalho, tá? Na altura aqui, se eu quisesse que esse Vzinho aqui ficasse assim na vertical. Na verdade, eu vou fazer 2 correntinhas para subir o ponto. E aí, para fazer o meio ponto alto, nós vamos fazer uma laçada aqui na agulha, ó. Eu venho aqui na próxima alcinha, que o primeiro já é o primeiro ponto, puxo aqui o meu fio e vou puxar tirando
essas 3 alças de uma vez. Esse é o meio ponto alto, tá? Então, faço uma laçada na agulha, venho aqui na minha próxima correntinha, puxo o fio do novelo, fiquei com 3 alcinhas na agulha, vou puxar o fio do novelo passando pelas 3 alcinhas de uma vez. Então, esse aqui é o meio ponto alto, tá? Por que meio ponto alto? Porque o ponto alto vai ser executado de forma parecida e vocês vão ver aí na próxima aula. Então, ó, faço uma laçada aqui na agulha, introduzo a minha agulha na correntinha, na próxima correntinha, fiquei com 3 laçadas na agulha, puxo o fio do novelo, passando pelas 3 laçadas. Então, esse é o ponto, é o meio ponto alto. Vou fazer até o final do trabalho. O que eu costumo fazer é puxar 2 e depois eu introduzo na última, trabalhando esse ponto. Normalmente eu faço isso, tá? Porque é mais fácil do que puxar os 3 pelas 3 alças de uma vez. Eu puxo assim e depois puxo novamente. Então a primeira carreira está pronta, eu vou virar o meu trabalho. Para esse ponto eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto. E aí, para nós termos esse efeito aqui da amostra, nós temos que pegar o ponto aqui pela alcinha de trás, tá? Então, pegando pela alça de trás aqui do trabalho, ó, a gente tem o nosso Vzinho, pegando nessa alça, eu vou ter esse resultado da amostra. Aqui você vê que já vai formando aqui um Vzinho aqui como se fosse um ponto meia. Então, dessa forma, pegando sempre pela alça de trás, mesmo quando eu fosse virar o trabalho para começar a próxima carreira, nós teríamos esse resultado aqui da amostra. E aí, para a gente ver o ponto sem ser como da amostra, eu vou fazer aqui com vocês, vou desmanchar. E vou pegar aqui o meio ponto alto, aqui, ó, na abertura do meu ponto de base, ó, pegando as 2 alças. Então, se eu pegar na abertura aqui do meu ponto de base, o resultado vai ser diferente, eu vou mostrar para vocês. Então, a execução do nosso meio ponto alto vai ficar dessa forma. E aí eu quero dar mais algumas orientações para vocês. Quando vocês forem subir a próxima carreira nesse ponto, para não ficar um vão entre um ponto e outro, vocês vão fazer o seguinte, vocês podem vir aqui, introduzir a agulha aqui, ó, eu não fiz nenhuma correntinha, tô só com a laçada aqui para subir a próxima carreira. Introduz a agulha aqui na alcinha de trás do ponto, vai puxar um ponto baixíssimo. Por isso, gente, que vocês precisam conhecer os pontos de base antes de executarmos outros tipos de trabalho, porque aqui nós vamos puxar um ponto baixíssimo novamente, ó. Então, aqui, ó, estaria vindo com a minha carreira normalmente, com meus pontos. Aqui na última alcinha do ponto, eu vou puxar meu último meio ponto alto e fiquei aqui com uma laçada na agulha e vou virar o trabalho. Aqui eu vou introduzir a agulha aqui na alcinha de trás do ponto, ó. Vou puxar o fio do novelo e vou puxar um ponto baixíssimo. E aí eu faço uma correntinha. Com esse ponto baixíssimo, mais uma correntinha, eu vou ter aí a altura do meio ponto alto. E aí eu continuo fazendo o meio ponto alto nas demais carreiras. E aqui, ó, no último ponto, a gente vai fazer o último ponto aqui.
na última correntinha, tá? Então, aqui eu continuo com meus 15 pontos, que foi os pontos que eu utilizei para fazer essa amostra, tá? Vou arrematar aqui. Então, o ponto pegando aqui na abertura, no espaçamento dos pontos de base, vai ficar dessa forma. Se eu fizer esse mesmo ponto pegando na alcinha de trás, eu tenho esse resultado, que é o que eu mais uso quando eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Eu nunca fiz nenhum trabalho utilizando meio ponto alto assim, dessa forma. Eu sempre faço assim, para dar esse efeito canelado que eu acho muito bonito. Lembrando que o ponto vai ser executado aqui no comprimento do nosso trabalho para termos esse resultado, que senão ficaria assim, ó, dessa forma, porque aqui estão os pontos da carreira inicial, tá? Então aqui nós temos mais uma amostra de pontos, estamos finalizando a nossa aula. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que eu vou, ó, juntando as amostras, e eu indico que você faça isso também. Você pode, inclusive, colocar o nome do ponto, escrever aqui um papelzinho, grampear, coloca o nomezinho do ponto que foi que você executou naquela amostra, para que você que está iniciando aí no crochê e ainda não consegue identificar só de olhar, você vai saber que ponto foi que você executou. Então, eu tenho aqui as minhas amostras, eu vou acumulando essas amostras. Tem algumas amostras aqui também de tricô que eu vou trabalhar com vocês posteriormente. Então, eu vou juntando aí amostras. Depois nós vamos falar qual a função da amostra também na execução de um trabalho, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja conseguindo aí aprender a execução do crochê, e eu te aguardo no próximo vídeo.